Senhoras e senhores, eu sou Felipe Gasper, sejam muito bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é complexo e por isso que eu pensei em fazer uma introdução para aqueles que estão tentando entender o que está acontecendo. Eu acredito que seja necessário todos entenderem o que está se passando no Oriente Médio, principalmente a esquerda. A causa dessas mortes que só estão aumentando tem uma origem muito pior do que você imagina. E só para adiantar, o meu ponto de vista não é aquele liberal e humanista que tem um senso de justiça abstrato e pacifista, que olha o conflito e quer o fim da violência e que os dois lados se abracem e façam as pazes e respeitem as diferenças dos outros e façam uma grande ciranda feliz, tá ligado? Não. Existe uma única vítima dentro desse jogo e você que está me assistindo precisa se posicionar. Infelizmente, essa é uma situação em que você ou é contra ou você é a favor. Não tem um meio termo. Mas contra e a favor de quem? Do Hamas, dos palestinos, dos judeus, do Estado de Israel? De quem, porra? Eu vou mostrar isso pra você e você vai poder tirar sua própria conclusão, mas antes, pra gente falar do Oriente Médio, é preciso estudar e ver a história do Oriente Médio. Principalmente a criação do Estado de Israel, que é o tema do vídeo de hoje. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, aquela região que hoje é chamada de Israel era chamada de Palestina pelos romanos que ocupavam aquele território. E existe um debate cabuloso daqueles que consideram a Bíblia Sagrada um documento histórico e aqueles que não consideram. Eu não sei que tipo de pessoa é você, mas a Bíblia fala que existiam outros povos naquela região antes dos romanos, coisa de 1200, 1500 anos antes de Cristo. Um desses povos eram os jebuseus, que construíram um reinado naquela região. Construíram uma cidade fortificada contra invasões, até que um outro povo invadiu e tomou a cidade, matando e expulsando os jebuseus. Esses invasores eram um povo judeu que se instalou na região até que os babilônicos, uma outra galera, tomou a cidade, matando e expulsando os judeus de lá. Dessa forma, os judeus se espalharam pelo mundo, mantendo suas tradições e culturas até hoje. Conforme os anos, décadas, séculos, milênios se passaram, os judeus criaram raízes em outros lugares, começando a integrar e pertencer a outras nações. Ou seja, se um judeu nasceu no Brasil, ele é um brasileiro, correto? Correto. O que vai definir se um cara é judeu ou não é se ele segue a religião judaica ou se ele tem origens da etnia judaica, entende? Por exemplo, Karl Marx, que tinha etnia judaica, mas era ateu. E Marilyn Monroe, que não tinha origem de etnia judaica, mas se converteu e virou uma judia. Os judeus, durante todo esse tempo, sempre foram perseguidos de forma brutal em praticamente todos os países que eles se encontravam. E esse ódio ao judeu é o famoso antissemitismo que culminou no nazismo no século passado. Toda essa perseguição, todo esse ódio teve um efeito, uma reação dentro da comunidade judaica. E o nome dessa reação se chama sionismo, que mesmo que sempre tenha existido, ela foi fundada oficialmente em 1897 na Suíça. Dessa forma, o sionismo é um movimento judeu que acreditava que para os judeus terem paz, eles precisariam de um território e de um estado só deles. Só que o que acontece? O sionismo sempre foi um movimento pequeno, para não dizer que foi minúsculo, dentro da própria comunidade judaica. Os judeus socialistas, como Karl Marx, não gostavam da ideia. Os judeus liberais, como Hannah Arendt e Freud, também não curtiam a ideia. O que eu quero resumir aqui é que nem todo judeu é sionista, mas todo sionista é judeu, entende? Até que chega a Primeira Guerra Mundial. Esse pequeno grupo de judeus, os sionistas, começam a se aproximar de todos os governos europeus, tentando vender a sua ideia de criar um Estado judeu em outro local. E um deles foram os britânicos, que na época eram uma potência mundial. Os sionistas chegaram lá e mandaram um papo reto para eles. E aí? Mas que porra é essa aqui? Eu trouxe uma proposta bacana aqui pra você ver.
Se liga. Deixa eu colocar o cinzeiro aqui em cima. Demorou. A gente quer fazer o Estado judeu bem aqui, ó. Não pode ser em outro lugar, não. Não, não dá. É Palestina. É por um motivo religioso nosso. Deus falou que somos especial e escolhido dele e tal. Aquela terra é nossa, segundo ele. E você acredita nessa porra? Eu acredito, sim. Se a gente fechar acordo com esses caras, pode ser bom. Vamos ter uma boa relação com a burguesia judia mundial. Isso é bom. E também vamos ter acesso fácil ao Oriente Médio. Muito bom. Mas principalmente, vamos tirar os judeus aqui da nação. Legal, você me convenceu. Demorou, tamo tá nessa. Feito. Agora vamos ali atrás que eu vou te dar um fuzil e você já assina os negócios. Pode ser? Tá bom. Só tinha um pequeno detalhe: a Palestina não era uma terra sem vida, congelada no tempo, esperando o retorno glorioso dos judeus para lá. Não! As pessoas que começaram a ocupar a Palestina seguiram o fluxo da vida, e naquela época a Palestina era ocupada pelos palestinos, pelos árabes, porra. De 1918 a 1947 começa um processo de colonização, não existe outro termo para isso, tá? Os sionistas começam a comprar terras e ocupar o território com a ajuda da burguesia judia e dos britânicos. E o que você acha que os palestinos acharam isso, de serem colonizados na cara dura? Você acha que eles são que nem os bolsonaristas que gostam de mamar o gringo? Não, isso gerou atrito, gerou resistência palestina contra a colonização britânica. Foram anos de revolta e resistência palestina em todo o país, mas em 1936, os britânicos, que já tinham ocupado militarmente o país, foram ainda mais brutais, matando por volta de 5.000 palestinos. Então olha aí, senhoras e senhores, se não é a expansão pacífica do próprio capitalismo nessa porra. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba e os britânicos não conseguem mais lidar com o caos que eles criaram na Palestina, eles decidem tirar seu exército do país e entregá-lo à ONU em 1948. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. A ONU oficializou o processo de colonização e criou o Estado de Israel. Dessa forma, 53% do território da Palestina ficou nas mãos dos sionistas. Foi assim que foi fundada Israel. Um dos argumentos utilizados para legitimar o posicionamento das grandes potências mundiais, os Estados Unidos e União Soviética, foi exatamente o Holocausto que ocorreu na Alemanha nazista. Mas na realidade foi a influência da burguesia judia nos Estados Unidos. Já a União Soviética acreditava que Israel fosse virar um país socialista. Os soviéticos chegaram em um ponto de armar o Estado de Israel para atacar os palestinos. Ou seja, tanto os Estados Unidos como a União Soviética ajudaram a colonizar a Palestina. Stalin foi burro pro caralho, porra. E aí não deu outra, Israel continuou capitalista e a cada ano se alinhava mais com os Estados Unidos. Em questão de 7 meses, 531 vilarejos foram destruídos e 11 bairros urbanos palestinos esvaziados. A expulsão em massa foi acompanhada de massacres, estupros e confinamento de homens acima de 10 anos em campos de trabalho forçado. Os Estados Unidos tiveram um papel primordial no desenvolvimento ideológico, econômico e principalmente militar do Estado de Israel. É por isso que dos anos 60 para cá, nasce no Oriente Médio uma série de movimentos anti o Império Americano. Foram os Estados Unidos que mantiveram o Estado de Israel em pé até hoje e o transformaram nessa máquina de morte. E agora eu já posso falar o que eu gostaria de falar, que é sobre o massacre, é sobre o projeto de extermínio étnico do Estado de Israel contra o povo palestino. Projeto que começa em 1948 com a fundação do Estado de Israel e acontece até hoje. Mas esse vídeo já tá longo demais, eu preciso estudar e trabalhar melhor no roteiro, então vai ficar para uma continuação, um segundo vídeo futuro. Eu espero ter ajudado um pouco trazendo contexto histórico no meio desse monte de informação e notícias
pró-Israel e anti-Palestina que vem ocorrendo todos os dias no noticiário. Todo mundo tá falando da morte, todo mundo tá falando da desgraça, mas ninguém explica porra nenhuma. E aí eu gostaria também de indicar aí alguns canais que talvez vocês até conheçam. O primeiro é o História Islâmica, ele tem uns vídeos bastante interessantes sobre o que acontece no Oriente Médio. E o outro é buscar o Breno Altman falando sobre esse assunto. Ele até sofreu um boicote do próprio YouTube por se posicionar contra Israel. Então é isso, eu tô de volta, tem coisa nova aí chegando no canal, eu espero que vocês gostem. Desculpa o sumiço, e é isso. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção.